Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, dia de São João Paulo II. Comemoramos hoje essa memória, importantíssima. E, diante do seu testemunho, da sua vida, contemplamos o Evangelho que fala muito sobre aproveitar o tempo, aproveitar a graça, Hoje Jesus então faz alertas, Estejam preparados, com o coração preparado. Assim como ontem também Jesus fazia o alerta. Mas hoje Jesus fala diretamente da morte, Então, diante do quadro da morte, que todos nós não somos eternos, vamos morrer, precisamos então entender por que viver na eternidade, Então, se nós vivermos aqui na Terra com um propósito eterno, precisaremos da eternidade para continuar vivendo no mesmo propósito, Então, hoje esse tema do Evangelho se aplica muito à vida de São João Paulo II. Eu até li um livro americano que fala sobre os 4 amores de São João Paulo II. Eu esqueci o título, mas se eu recordar, eu vou colocar aqui nos comentários. E nesse livro resume mais ou menos a sua vida, o seu testemunho, o seu papado, seu sacerdócio, seu coração, sua história em 4 amores, Jesus Eucarístico, a Virgem Maria, os jovens, e a cruz. E cada capítulo que ia mostrando sobre a vida de São João Paulo II, existe uma certa urgência, que é a virtude máxima ali da esperança, para a vivência de cada um desses amores, Então, uma urgência, uma pressa para amar a Eucaristia, para amar a Virgem Maria, para amar a cruz, A cruz de Cristo e a sua própria, para amar os jovens, Para amar, com os jovens, quando eu falo, é as almas, Então, existe uma pressa muito grande no seu tom de vida. Existe também uma fé inabalável, Esta fé muito heróica também distribuída para esses 4 amores, Então, uma fé muito concreta, muito concisa, muito forte, muito fulgurante na Eucaristia, na Virgem Maria, na cruz, nas almas. E também uma caridade ardente, que o fez ser o Papa Peregrino, que o fez ser o homem do Rosário, que o fez ser o homem da consagração à Virgem Maria, que o fez ser um homem que visita cada fronteira, que leva Cristo a todos os corações, que venceu o comunismo, que venceu as cisões, que propunha um caminho de conversão ao coração humano que é sólido, Então, uma fé sólida, clara, límpida, mas também uma caridade muito ardente, Em tudo isso ele levava o coração tomado de muito amor, consumido de amor, assim. Então, por isso São João Paulo II é muito amado, muito amado. E, de fato, ele viveu um tom de vida que abraça o eterno, que abraça o céu, E nós precisamos ter essa virtude para viver o que hoje o Evangelho nos pede. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dá-nos a graça de ter um coração que elegeu viver neste mundo conforme o que se vive na eternidade. Dai-nos um coração que não se vê confuso, desesperançado, que não troca a fé dada por qualquer outro conceito vão e que não abandona a caridade para contigo, para com o próximo, para com nós mesmos, para com a igreja. Dai-nos um coração incandescente, como o da Virgem Maria, como o de São João Paulo II, que nesse dia comemoramos, para que não se perca em nós a centelha de amor com o qual nos fizeste, e que para nós hoje é como um farol a nos direcionar ao caminho correto. Te pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, para nos dar esse teor, de como a gente pode e deve e precisa pegar a nossa vida como ela está hoje e impulsioná-la mais, deixá-la mais livre ao Espírito Santo, mais disposta, mais bem posta, mais voluntariamente, livremente tomada por Deus, São Paulo nos ajuda na liturgia hoje quando fala aos Romanos, onde ali ele fala que a toda aquela comunidade, olha, há um tempo atrás vocês eram escravos das vossas paixões, dos vossos pecados. Vocês empenhavam todos os vossos membros para os pecados. Então, a cabeça, o olho, o ouvido, o nariz, a boca, a genitália, o coração, tudo estava à disposição do pecado. Essa era a lei, inscrita em vosso coração. E buscar a justiça nessa condição era difícil, porque a justiça pede que vocês recolham todos esses instrumentos que vocês colocaram de maneira contundente no pecado, resguardados agora por uma outra lei, Mas como fazer isso se o coração continua preso, Se o entendimento continua preso, se a vontade continua traída pelas paixões? Então, não tem jeito, Então, os homens que tentavam se justificar por alguma ética, por alguma moral ou pela lei dada naquele tempo, não conseguiam, não era exitoso, era falho a questão. E aí, São Paulo fala, então, a liberdade que vocês precisam ter de volta e que não conseguem experimentar, porque vocês experimentam isso no coração, como um peso de um grilhão. Você faz tudo o que você quer fazer conforme a fé? Não. Então a gente muitas vezes se pergunta isso para saber se nós somos escravos do pecado ou não. Então, você consegue fazer todo o bem que o coração, à luz de Deus, desejava que fosse feito? Não. Você consegue evitar todo o mal que, à luz de Deus, você sabe que seria necessário fazer? Não, também. Então você não é livre. Existe alguma coisa que precisa ser liberta em nós. E eu falo isso porque muitas vezes a gente pensa assim, Ah, Fábio, mas eu tento, na hora que eu vou fazer alguma coisa má, eu me recolho. Eu evito o mau pensamento, eu evito o pecado, eu me recolho, eu sei que vai dar ruim, então eu me evito. Pronto. Se você consegue evitar, você foi assediado, foi tentado, mas você se recolheu, já há uma vitória de Cristo aí em você. Mas você vai perceber que Cristo precisou te resgatar, a fé precisou te resgatar, você precisou se ajudar a se resgatar de um mal que foi muito cultivado em nosso coração, que é o pecado. Então, onde nós somos livres? Em Cristo, principalmente quando nós deixamos Cristo tão livre em nossa vida, alimentamos o Senhor tanto em nosso coração e nossa alma, amamos tanto o Senhor, que algumas coisas vão ficando mais fáceis de cumprir. E alguns males que antes eu praticava já são impossíveis de praticá-los. Por quê? Porque eu sou livre? Sim, porque eu sou livre em Cristo. Então, São Paulo diz: lançai os vossos instrumentos em Deus, lançai os vossos membros que antes eram postos para o pecado em Deus, sirva, doe-se, faça o bem, aproxime-se de Deus, tome a palavra, tome os sacramentos, tome a verdade, viva a verdade, faça isso com empenho. Isso é um recado importante até para mim mesmo. É necessário que essa liberdade em Cristo seja exercitada, que eu saiba e consiga e persista recolhendo meu coração todos os dias, toda a minha vida, evitando os males, procurando o bem, evitando os males, procurando o bem, até que meu coração, minha alma vai ficando realmente livre daqueles velhos grilhões. Mas hoje eu penso, existem coisas que precisam, serem trabalhadas para serem livres, serem limpas do meu coração, pelo amor de Cristo. E São Paulo propõe uma coisa muito lógica aqui.
Substitua, né, aonde você era preso por aonde você é livre agora. Então, se o seu pensamento era preso, liberte-o em Cristo. Se você era preso aos prazeres sexuais, liberte-os em Cristo por meio do matrimônio. Se você era preso à gula, libera-o em Cristo por meio do jejum. Se você era preso aos prazeres do dinheiro, da cobiça, liberte-o pela esmola em Cristo. Entende? Essas práticas precisam ser feitas. Eu digo para vocês, por exemplo, que um grande pecado que eu tenho é na busca dos prazeres da mesa, né? Então, por exemplo, eu estava aqui tomando meu café e eu estou experimentando agora, por causa da minha saúde, por causa da minha coluna, a necessidade de perder peso rápido. Então, esta refeição que eu acabei de fazer, foi ovo, cuscuz e tal, foi a minha refeição do dia. Então, vou fazer jejum de 24 horas, só volto a comer amanhã de manhã, às 9 horas, mais ou menos, né? Agora que são 9h20. Entendeu? Ah, Fábio, como é que isso é possível? Olha, humanamente não é tão possível. Eu já tentei várias vezes, né? Mas em Cristo eu sei que é possível, né? Me ver livre, me ver. E você vai me dizer assim, Fábio, mas você não passa mal? Menino, pensa na disposição que eu tenho agora. Que eu estou livre, desocupado de ficar pensando em comida, de ficar querendo comer o tempo inteiro. Sou livre para rezar, para caminhar, para nadar. Daqui a pouquinho eu vou fazer natação. Então, pensa, né? O quão caro, o quão bom é ter um coração liberto. E no Evangelho, além desse conselho de São Paulo, né, para a gente colocar em serviço aquilo que hoje nos aprisiona, e coloque mesmo, por exemplo, se você era muito lascivo, muito luxurioso, né, olhava com olhos muito carnais para todas as realidades, seja casto no casamento, tenha muitos filhos, né, modere seu apetite sexual por meio da oração, por meio do cônjuge, né, do parceiro, da parceira, da esposa. Então, volte para essa continência, né? E nisso, seja muito empenhado. É a resposta. Então, além desse conselho de São Paulo, o Evangelho nos orienta a ter vigilância, um espírito de prudência. Então, Jesus vai até falar sobre algo que parece um tanto com o purgatório, porque a alma saiu, encontrou-se com Deus, né? Então, a gente morreu, mas aquele que sabia muito da lei, foi dado muita condição de praticá-la e não fez, será torturado. Aquele que sabia, mas por desatenção não fez uma coisa e outra, será chicoteado muitas vezes. E aquele que não sabia será chicoteado poucas vezes. Ou seja, no céu mesmo, entra almas prontas, limpas, livres. Precisamos de todo o empenho para isso. Nós fazemos nossa parte durante a terra. Mas se precisar de alguma coisa a mais para nos purificar de nossas imperfeições, Deus nos dá o purgatório. Seja com muita... Eu ia dizendo muitas chicotadas, poucas chicotadas, ou se a gente estiver com um coração tão aceso e vivo como o de São João Paulo II, né? Bora pro céu. Vamos colocar na eternidade um coração que se empenhou em amar de maneira heróica durante a vida também. Aí essa vida precisa da eternidade para permanecer amando, né? Então, meus irmãos, sejamos amor, sejamos violentos de coração, sejamos íntegros na caridade, na esperança e na fé, né? Não nos confunda este mundo com seus ditames, suas leis, né? Suas obrigações. Retire esse grilhão que pesa sobre o seu coração muitas vezes, né? Jesus nos faz livres de verdade para colocar empenho e prática em coisas que humanamente são impossíveis, né? Quando eu vejo o exemplo dos santos, assim, como São João Paulo II, Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o que eu vejo? Eu vejo que são homens que partiram de um coração semelhante ao meu,
mas cresceram sem medo, sem inconstância, perseverantes em um amor que sempre os retribuiu e de maneira livre, né? Então eu os vejo felizes, eu os vejo alegres, né? E muitas vezes quando a gente fala sobre amar de maneira heróica, as pessoas veem um Marte triste, um Marte acabado, lamentoso, cheio de arrependimentos, né? Não, eu nunca vi nenhum santo arrependido de muito amar a Cristo. É isso que nós precisamos alimentar em nosso coração. Tenha um santo dia e até amanhã. Tchau.